Então, aquela atividadezinha avaliativa da última quarta-feira a gente vai corrigir hoje. Tendo em vista que nós vamos ter a avaliação, se eu não estou enganado, semana que vem, a partir do dia 14, acho que começam as avaliações. Então, a gente vai dar início a elas. Aí, dia 9, a gente vai fazer também uma outra atividadezinha, porém com outro conteúdo, né? Dessa vez a gente tinha feito com... Dessa vez a gente tinha feito com as partes de análise combinatória, né? Aí na quarta-feira, se não me engano, a gente vai fazer uma também com a parte de trigonometria. Atividade de certo modo mais simples, né? Tentar simplificar ela. Mas o conteúdo dela também vai cair na nossa avaliação. Assim, então vamos dando início aqui à nossa correção. Aí vocês me enviaram, né, as questões, né? Eu estava analisando, né? Aí teve questões que, vamos dizer assim, elas estavam trocadas, né? Não é que elas estavam trocadas, é porque é do próprio Google Meet, é do próprio Google lá, do Google Docs, que eu programei para deixar elas alternadas mesmo, tá? Ou seja, o que para mim era primeira, né? Para vocês acabou virando terceira ou segunda questão, não sei. O que era a última foi para a primeira, o que era de segunda foi ser a antepenúltima. Ou seja, cada um que fazia a prova de um... As questões eram de um jeito diferente. Ou seja, era totalmente aleatório, né? Ou seja, elas estavam permutadas ou organizadas de várias formas diferentes. Então vamos dando início aqui à nossa correção. Vamos dizer assim, a primeira questão, né? Ou para vocês pode não ser a primeira, mas vamos lá. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, combinações, podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, dessa maneira, dá para a gente analisar como, né? Dá para a gente analisar dessa seguinte forma. E nesse caso de combinações, a gente tem que fazer da seguinte maneira. A gente tem que pensar primeiro se são combinações, aquele negócio de combinação simples. Então, se você perceber, são 10 atletas. Eu tenho o atleta número 1, né? Tem atleta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vamos pensar. Aqui seria primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, se a gente pensar da seguinte maneira, se o primeiro, o segundo e o terceiro atleta realmente tirarem primeiro, segundo e terceiro, é uma ordem válida. Porém, também é válido se nós tivermos que o primeiro atleta, né, o atleta de número 1, tirou em primeiro, o atleta de número 3 tirou em segundo e o atleta de número 2 tirou em terceiro. Isso já configura um novo agrupamento, já configura uma nova maneira de organizar. E é uma forma distinta. E também podemos dizer se o segundo ficou, se o atleta número 2 ficou em primeiro, se o atleta número 1 ficou em terceiro, e se o atleta número 3 tirou em segundo, também é outra maneira da gente organizar. Então isso aqui, ou a gente faz por arranjo, ou a gente faz pelo princípio fundamental da contagem, lembrando, observando a seguinte maneira, né? Que no primeiro lugar, né? Ou seja, competindo lá na corrida, né? Os 10 atletas. Então, se o número 1 tirou em primeiro, então se um cara lá tirou em primeiro, beleza, então já foi, ó.
10 atletas poderiam ter alcançado a primeira colocação, porém, um já chegou lá. Então, ok. Um já chegou lá, então só sobrou 9 atletas para o segundo colocado, para a segunda colocação. E tendo sobrado 9 atletas, um também já chegou lá. Chegando lá, só sobrou 8 atletas para a terceira colocação. Então fica dessa maneira: 10 vezes 9 vezes 8. E vai dar um total de 720. Dá para fazer por arranjo? De certo modo, sim. Dá. Seria um arranjo de 10 elementos, tomados 3 a 3, que daria, então, fatorial de 10 sobre o fatorial de 10 menos 3, né? 10 menos 3 vai dar 7. Então, esse fatorial de 10 elementos tomados 3 a 3 seria, então, 7 fatorial, né? Aqui embaixo. E aqui eu teria 10 vezes 9 vezes 8, né? Vezes 7. Não dá para entender direitinho, mas vamos lá. 7 e 7. Sobra o quê? 10 vezes 9 vezes 8. A mesma coisa que eu tenho bem aqui, ó, se vocês estão observando. E vai dar os mesmos 720. Dá para fazer por arranjo também, dessa maneira. Só para constar, resposta dessa questão, 720. Aí a questãozinha envolvendo aí a Liquigás, né, SES Gran Rio. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha, lado a lado, e numeradas de 1 a 5. 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. Lembrando que são 5, né? As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas também pela posição das pessoas nas cadeiras ocupadas. Então, de quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? Então, percebam aí que eu tenho, nesse caso, ou seja, a quantidade de cadeiras ultrapassam a quantidade de pessoas. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, ao invés de ser as cadeiras, nós vamos utilizar as pessoas, né? Vamos só tentar imaginar da seguinte maneira. Imagina que eu sou uma dessas 4 pessoas, e aí eu vou pegar, né? Vou pegar e eu vou sentar numa dessas cadeiras. Aí você pensa, então, quantas opções de escolha eu tenho? Né? Aí pensa, quantas opções de escolha eu tenho? Se eu sou o primeiro, aí eu chego lá, tenho essas 5 cadeiras, aí eu vou lá, então eu vou ter 5 opções, né? Para eu sentar aqui nessas 5 cadeiras, né? Então, se eu chegar, eu tenho lá as 5 opções. Então, aqui, né? Só para constar, na primeira pessoa vai ter 5 opções. Vocês já observaram aqui embaixo, né? Deu tempo. A segunda pessoa vai chegar e vai ver que agora tem 4 cadeiras para se sentar. Então, são 4 opções. A terceira pessoa vai chegar e vai perceber que agora vai ter 3 opções de cadeiras para se sentar também. A terceira, aí vamos lá.
A última pessoa que chegou viu lá que só tem 2 opções de cadeiras para sentar. Então fica assim mesmo, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Que vai dar um total de 120. Ou seja, então são 120 modos, né, que as cadeiras podem ser ocupadas. Dá para fazer isso por um arranjo? De certo modo, dá. Porque nesse caso, a gente tem que ver o maior número é o N e o menor número é o P. Então, são 5 cadeiras, né? Você poderia pensar dessa maneira. Dá para fazer pelo arranjo? Aí você tenta pelo arranjo. Só que você vai verificar o seguinte, ó. 5 vezes 4, né? Então, 5 cadeiras tomadas 4 a 4, vamos dizer assim. São 5 cadeiras para 4 pessoas. Aí eu vou ter, então, fatorial de 5. E o fatorial de 5 menos 4. Então, o que acontece aqui? Fatorial de 5 menos 4. Aqui, então, seria 5 vezes 4, né? Porque aqui eu vou ter o seguinte, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Poderia ser o fatorial de 1, não tem nenhum problema. E 5 menos 4 é 1. Corta 1 com 1, então eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Que vai dar os mesmos 120. Né? Que é justamente a resposta dessa questão aqui. Questãozinha terceira, né? Pelo menos para mim era a terceira, não sei qual foi que ficou a posição dela para vocês, né? Mas vamos aqui. Lucas é vigia noturno de uma empresa e deve escolher os 3 dias em que trabalha na próxima semana. Então, para fazer isso, ele deve preencher uma ficha, como apresentada na figura a seguir, e o número de maneiras diferentes que o Lucas pode preencher essa ficha é... Bom, primeiramente, ali uma fichazinha, você percebe que tem ali os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como ele só trabalha 3 dias, então ele pode escolher como é que quer trabalhar esses 3 dias. Só que como é um dia, como é a semana, né? Não interessa qual dessas aí ele vai escolher primeiro. Por exemplo, primeiro eu vou escolher a sexta, aí depois eu vou escolher a terça, aí depois eu vou escolher o domingo. Não, porque ele vai trabalhar como? De segunda a domingo, ou seja, primeiro pela segunda-feira, mas ele não marcou segunda-feira, marcou terça, então ele vai começar a trabalhar na terça. Aí quarta e quinta-feira ele folga, vai trabalhar na sexta. Sábado ele folga e vai trabalhar domingo, é sempre nessa ordem. Então não importa a ordem que ele escolheu os dias, né? Ele vai trabalhar na ordem dos dias da semana, né? Nessa lógica aí não tem muito o que discutir. Então isso aqui remete-se a uma combinação, porque não importa a ordem com que ele escolheu os dias. Ele vai ter que trabalhar começando-se sempre, né, pelo dia mais próximo da segunda-feira. Então nós vamos ter uma combinação de 7 dias tomados 3 a 3. Então nós vamos ter aqui, né, ó, o 7 menos 3, né, aqui logo abaixo, que dá 4, né? Aí então eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial com esse 4 fatorial, né? Que aí eu posso pegar e cortar, ó, 4 fatorial com 4 fatorial. Me sobrou apenas 7 vezes 6 vezes 5 dividido pelo fatorial de 3.
Fatorial do 3, lembrando que ele é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Aí nessa brincadeira, eu posso pegar e fazer isso, ó. Corta 6 com 6, né, ó. E o que que temos, ó? 7 vezes 5, né, ó. Como nós temos aqui, ó. Então, fatorial, não, desculpe, então a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3 vai ser, então, 7 vezes 5, que dá 35. Então, esse nosso vigia noturno, ele pode pegar e preencher isso de 35 maneiras diferentes. Ele pode se organizar, né, durante a semana de 35 formas diferentes, né? Próxima questão. Numa determinada agência bancária, estão disponíveis 12 caixas eletrônicos. Era um sonho, né? Então, de quantas maneiras é possível escolher 3 desses caixas para efetuar um serviço de manutenção? São 12 caixas eletrônicos, né? Então, ele vai escolher 3 desses caixas para fazer um servicinho de manutenção. De quantas maneiras ele pode fazer isso, né? Primeiro, vamos só imaginar. Não importa se ele vai escolher o 1, o 3 ou o caixa de número 7. Não importa se ele escolheu o caixa de número 8, 9 ou o de número 12. Não importa qual desses 3 ele vai escolher. Ele vai ter que fazer a manutenção nos 3. Então, nesse caso, a ordem, né, não vai alterar nada. Porque se eu pegar e escolher, por exemplo, de primeiro o número 9, depois o número 8, e aí eu vou depois para o último caixa, o número 12. Mas esse é igual a esse, ó. Por que que é igual a esse? Porque tem os mesmos números. Então não importa quais são os números, quais são os caixas que eu vou escolher, eu vou ter que fazer a manutenção nos 3 de qualquer maneira. Não importa se foi o 8º primeiro ou o 9º primeiro, então eu vou ter que fazer a manutenção nesses 3. Então, o que remete a uma combinação de novo. É uma combinação simples de 12 elementos, né? 12 caixas, tomados 3 a 3, né? Organizados em grupos de 3. Então, se você percebeu, ó, então tem aqui o fatorial de 12 sobre o fatorial de 3, que multiplica o fatorial de 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9, né? Então eu pego e desenvolvo, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Então eu corto aqui 9 com 9. Me sobrou apenas 12 vezes 11 vezes 10 vezes o fatorial de 3. O fatorial do 3, que a gente já fez anteriormente, é 6. Então eu tenho aqui 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 6. Né? Tá aqui a mesma coisa, né? Então, se eu pegar, por exemplo, e dividir aqui, ó, 12 por 6 vai dar 2, né? Aí ficaria 2 vezes 11 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20, aí ficaria 20 vezes 11, né? 20 vezes 11 vai dar isso aqui. 1320. Que dividido, que 1320, desculpa, 12 vezes 11 vezes 10 dá 1320. Dividindo isso por 6, vai dar 220.
11 vezes 10. Agora, se eu fizesse de outra maneira, por exemplo, ó, como eu estava explicando anteriormente, ó, eu vou dividir esse 12 por 6, aí aqui vai dar 2, né? Esse 6 aqui eu esqueço, porém eu vou ficar com 2 aqui. 2, né? Então eu teria aqui 22, na verdade, né? Que multiplica por 10, que dá 220. Que dá a mesma forma, dá do mesmo jeito o resultado correto. Então, a resposta ali dessa questão é 220. Nossa próxima questão. Então, para formar uma comissão com 4 policiais militares, estarão à disposição 5 oficiais e 4 praças. Quantas comissões distintas poderão ser formadas de maneira em que cada uma delas haja pelo menos um oficial? Qual é o problema de escolher ali, né? Primeiro, eu tenho que ter pelo menos um oficial. Então, vão ter comissões em que vai ter... Primeiro, as comissões eu tenho que ter 4 policiais militares. Pode ser que tenha os 4 deles sendo oficiais, né? Todos eles sendo oficiais, e também pode ser que tenha apenas um oficial lá, mas tem que ter pelo menos um, né? O que não pode acontecer é de ter 4 praças, né? O que não pode ter acontecido é de não ter nenhum oficial, na verdade. Então, o que acontece ali? Eu vou calcular primeiramente como seriam as combinações com todos os policiais e praças, todos os oficiais e praças, ou seja, isso aqui vai me dar todas as combinações possíveis, com oficial e sem oficial. Então aqui vai acontecer o seguinte, 9, né? Fatorial de 9 sobre o fatorial do 4 vezes 9 menos 4, né? 9 menos 4 vai dar 5. Então aqui eu teria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? Porém, eu elimino aqui, ó, esse 5 embaixo com esse 5 que está em cima. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e que multiplica, né, e que divide pelo fatorial do 4. Fatorial do 4, lembrando, é 24, né? Então eu vou ter ali 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 24. É só para repetir, né? Como eu tenho aqui, ó. Se eu pegar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, vai dar 324, que eu tenho que dividir por 24, que dá cerca de 126. Lembrando que isso não é resposta, 126, porque 126 seria a quantidade de comissões distintas possíveis, todas elas, né? Com oficial e sem oficial do batalhão. Então, eu tenho que tirar a comissão formada por não oficiais, ou seja, só os 4 praças. Só que a comissão formada pelos 4 praças é essa daí, ó. Combinação de 4 elementos tomados 4 a 4. Ou seja, os 4 vão fazer um grupo. Dá quantos grupos? Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Pronto, como eu tenho aqui, o pessoal que está presente, né? Como eu tenho aqui, eu tenho o Luiz Fernando, tenho o Gabriel, tenho a Thaís e tenho a Eloá. E são só vocês mesmos, né? Então, dá para fazer quantos grupos com vocês 4? Né? Só dá para fazer um.
só um grupo de 4 pessoas que dá para formar com vocês. Então, a resposta dessa combinação de 4 elementos tomados 4 a 4 vai ser 1 apenas. Então, eu vou pegar a comissão com todas, né? Todas as comissões possíveis, com oficial e sem oficial, e subtrair da comissão sem oficiais. Ou seja, 126 comissões menos uma comissão. Então, eu vou ter um total de comissões em que haja pelo menos um oficial, vão ser 125. Agora vamos aqui à nossa próxima questão, né? Deixa eu ver aqui qual questão era essa. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, de número 6, se eu não me engano. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Percebam que nessa comissão aí, não, melhor dizendo, nessas senhas, né? Quantas opções de números eu tenho? 9. Então, eu tenho 9 opções de números. Né? E lembrando, elas vão ser distintas. Então, no primeiro espaço, percebe aí que nesse primeiro espacinho que eu tenho, vocês estão olhando, eu tenho, então, quantas opções de números? Eu vou ter 9 opções. Na segunda, né, no segundo dígito, né, vamos dizer assim, da senha, eu tenho 8 opções diferentes. Por quê, professor? Porque uma já foi escolhida para aqui, o primeiro local. No segundo local, só são 8. No terceiro local, serão, então, 7. E no quarto e último local, vão ser apenas 6, né? Para esse quarto e último local, quarto e último espacinho que a gente tem. Então, eu vou ter ali 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então, eu tenho 324 senhas diferentes que a gente pode escrever com esses algarismos aí de 1 a 9. Sim, aí até o momento, alguma pergunta, né? Algum questionamento com a respeito dessas questões da atividade? Não. Deixa eu ver, Luá colocou não, Thaís Ei, também. professor, Pois não. eu vou precisar sair da aula porque meu celular tá descarregando. Certo, ok. Então vamos aqui, né? Continuar. De quantas, né? De quantas maneiras diferentes ou maneiras distintas, né? Uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças, né? É aquela velha questãozinha lá, né? Quantas roupas, né? Quantas combinações de roupas a pessoa pode vestir. A gente sabe que se a pessoa tiver 6 camisas e 4 calças, né? Se for para trabalhar, dá para trabalhar o mês todo. Então a gente vai pensar dessa maneira. Eu tenho 2 espaços, uma para a combinação das camisas e outra para a combinação das calças. Olhando por esse lado, então eu tenho 6 opções de camisas, 4 opções de calças, é só multiplicar. Então aí eu vou ter
24 maneiras diferentes, né, distintas dessa pessoa se vestir. O que daria mais de um mês, né? Se for pensar bem, que a pessoa trabalha de segunda a sexta, normalmente o mês são 4 semanas, né? Fora agosto, que normalmente agosto parece que tem 5 semanas. Então vão ser 24 maneiras distintas da pessoa vestir 6 camisas e 4 calças. Agora nessa pergunta, né? De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar-se em um banco para tirar uma foto? 6 amigos sentando em um banco, né? Aí vamos pensar dessa maneira. Os 6 amigos, né, que nós vamos ter ali, eles podem ser colocados, né, todos em fila, bonitinho para tirar foto. Então vai dar isso aqui, ó. Que seria muito igual, muito idêntico a uma permutação de 6 elementos, que é igual a o fatorial de 6, tá? Isso também dá uma permutação. Então nós vamos ter ali 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente sabe que o fatorial de 5, nesse caso, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 120. E se eu multiplicar 120 vezes 6, vai dar 720. Então são 720 maneiras diferentes que 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto. Ok? Então, vão ser lá, são 720 maneiras distintas. Próxima questão. Em uma competição existem 8 jogadores. É uma competição de xadrez. De quantas formas diferentes poderá ser formado um pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugares. É aquela mesma ideia da corrida, tá? Naquela mesma ideia daquela corrida, nós temos lá as colocações, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. E também temos aí os atletas que vão ser 8, né? No primeiro lugar, podemos ter 8 atletas, né? Esses 8 atletas de xadrez. Na segunda colocação, podemos ter aí 7 possibilidades. E no terceiro lugar, nós temos, então, 6 possibilidades. Então, nós temos aí os 3 lugares, né? 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 336, né, formas diferentes para formar o pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Nessa daqui, uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes, né, os clientes podem montar? Você pode ir lá e escolher. A mãe. A mãe. Né? A mãe. Então você pode montar lá dessa maneira. Para sanduíches, você tem 4 opções. Para bebida, 3 opções, né? E para sobremesa, 2.
é só multiplicar as possibilidades, né, de cada coisa. Então dá cerca de 24 combos diferentes que os clientes podem montar. Então nós temos aí 24 combos. Acho que era essa daí a nossa última, né? Se eu não me engano. Deixa eu só verificar aqui mesmo, né? No nosso... Vou verificar aqui no na nossa atividade que eu coloquei. Deixa eu verificar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava... É exatamente. São justamente as 4 questões, né? Então, só verificando aqui nas atividades, né, alguma parte de uma galera aqui tirou nota até que muito boa, porém alguns nem tanto. Ao todo tivemos cerca de 20 pessoas, né, que fizeram isso aqui. Então tá até de bom tamanho. Bom, os demais que não fizeram vão ter a outra chance na próxima atividadezinha que a gente vai fazer. Se pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta com relação a essa nossa atividade? Não. Não. Certo, pois beleza, pessoal. Pronto, pois então era só isso aqui mesmo, né? Que era para ser a nossa correção. Então, só agradecer aí a presença, agradecer aí a participação de vocês. Deixa eu só verificar aqui no registro de presenças, né? Então, nós temos aqui, beleza, o Luiz Fernando, né? Que precisou sair. Né, se eu não me engano. Não, foi quem saiu, foi o Gabriel. O Gabriel que precisou sair, né? Foi. Aí, beleza. Eloá, Thaís e Antônio Leiliane, que entrou e já foi embora. Talvez só um problema de internet mesmo. Bom, bem, pessoal, então, obrigado aí pela presença, pela participação de vocês, né? Desejar uma boa tarde aí a todos. E, então, amanhã nós teremos aula, né? A gente vai dar uma revisada naqueles conceitos das nossas atividades lá pegando a parte de trigonometria, aquela parte de circunferência trigonométrica e tudo mais. E é isso, pessoal. Boa tarde a todos e até amanhã.